gente, eu sou a Glace, canal GM Artes e Manias. Eu vou trazer para vocês hoje um projeto muito legal, que é o projeto Retalhos Criativos. Nesse projeto nós vamos valorizar a cultura do fuxico. Com fuxico, tá? Vocês podem fazer flores, vocês podem fazer borboletas, vocês podem fazer colchas, vocês podem fazer cortinas, vocês podem fazer mil coisas. Nesse projeto nós vamos aprender a fazer uma boneca. Essa boneca aqui ela é toda feita em fuxico, ou seja, com círculos de tecido. Você não precisa utilizar máquina de costura, com uma agulha, uma boa linha e círculos de tecido, você faz essa boneca super legal. Essa boneca você pode vender como peso de porta, pode vender como decoração em nichos, né, de quarto de bebê. Criança pode brincar, ela é toda fofinha. Eu tenho certeza que você vai amar. Esse projeto está dividido em duas partes, tá? Essa é a primeira parte, onde vocês vão aprender a fazer a estrutura do corpo da boneca. Na segunda aula, nós vamos aprender a fazer o cabelo, o chapeuzinho, o vestidinho e a montagem da boneca em si. Eu espero que vocês gostem. Essa aula foi feita com muito carinho, pensando em você. Nós vamos começar agora a fazer nossa bonequinha. A nossa boneca, ela vai ser em forma de fuxico. Então, vocês não vão precisar de máquina de costura. Com linha e agulha e retalhos de tecido, vocês vão conseguir fazer uma linda boneca, tá? De fuxico. E a base dessa técnica, a base de todo fuxico, independente que seja para o mais simples e o mais rebuscado, são círculos de tecido. Então, para fazer a nossa bonequinha, nós vamos precisar de alguns moldes. E todos os moldes são círculos, tá? Aqui eu cortei no papel Paraná, que é um papel, tipo um papelão. Vocês podem fazer um papel grosso que vocês tenham na casa de vocês, comprem uma cartolina, tá? Nós vamos aprender a fazer a medida de um círculo, daqui, aqui, de uma ponta a outra, a gente chama diâmetro, tá? Então, aqui, ó, de uma ponta a outra do círculo, a gente chama diâmetro. Com esses 4 círculos, nós vamos fazer a base da nossa boneca, tá? Eu vou dar a medida para vocês. O corpo da nossa boneca, ele é feito com um círculo, o molde dele é um círculo de 28 centímetros de diâmetro, ou seja, essa linha que passa de ponta a ponta no círculo, ela tem que medir 28 centímetros, tá? Para fazer a cabeça da boneca, nós vamos precisar do molde de um círculo que o diâmetro tenha 20 centímetros. Para fazer o pé da nossa boneca, nós vamos precisar de um molde de um círculo que o diâmetro, ou seja, de uma ponta a outra, tenha 18 centímetros de diâmetro. Para fazer a mãozinha, nós vamos precisar de um círculo que tenha o diâmetro, ou seja, de uma ponta a outra do diâmetro, vai medir 11 centímetros de diâmetro, tá? Então, com esses 4 moldes aqui, nós fazemos a nossa boneca, correto? Aí, vocês vão perguntar assim, como que a gente consegue fazer com esse diâmetro? O que você utilizou? Você utilizou uma bacia, um prato? Não, gente. Eu vou ensinar vocês a fazerem um círculo com um diâmetro perfeito, do tamanho exato que for pedido. Essa nossa bonequinha vai ser desse tamanho aqui e nesse modelinho aqui. Mas, para fazer o chapeuzinho, nós também vamos precisar de um molde de círculo, Então, nós vamos fazer esse molde aqui juntas para vocês verem como é que a gente faz para você medir o diâmetro, para fazer um círculo com diâmetro perfeito. Então, é assim, gente, para fazer esse nosso chapéu, nós vamos precisar de um círculo
de 26 centímetros de diâmetro, tá? Então, vai ser um círculo, e de uma ponta a outra vai ter 26 centímetros. Para fazer um círculo com um diâmetro perfeito, 26 cravados, o que que nós vamos fazer? Nós vamos precisar, sabe essa fita métrica mais baratinha que tem essa chapinha aqui na ponta? Você vai pegar, e ela é muito baratinha, tá, gente? Aí você vai pegar a ponta de uma tesoura e vai, ó, tá vendo que essa chapinha ela é vazada aqui, ó. Você vai furar isso aqui, ó, perfurar essa, onde ela é vazada. Ó, fazer um buraquinho, ó, tá vendo aqui? Um buraco que dê para você colocar a ponta de um lápis, a ponta de uma caneta aqui dentro, tá? Você vai precisar de um alfinete comum, alfinetezinho, e a caneta onde você vai riscar. Aí o cálculo que você tem que fazer é o seguinte: nós queremos um círculo de 26 centímetros. Você vai botar a metade do diâmetro que você quer. A metade de 26 é 13, tá? Então, 26 dividido por 2 é igual a 13, tá? Aí você vai somar a essa metade meio centímetro. Então, nós vamos ter 13 e meio. Eu quero um círculo de 26 centímetros. A metade de 26 é 13. 13 mais meio centímetro, 13 e meio. Correto? Aqui é o centro da minha folha. Então, eu vou fazer assim, ó. Eu vou pegar a ponta dessa que eu vazei, tá? Da minha fita. Eu vou pegar aqui o 13,5, ó, aqui. Finquei no 13,5, tá? Vou botar aqui em cima desse pontinho que eu marquei, que é o meio. Firmar aqui a minha fita. Vou pegar uma caneta e vou enfiar ela aqui, ó, dentro desse buraquinho que eu fiz. E vamos circular aqui esse papelzinho. Ó. Deixa eu medir aqui para vocês verem. Tá o círculo aqui prontinho. Agora eu vou medir aqui para vocês verem, ó. Ó, dá exatamente, ó, não sei se dá para vocês verem aqui. Exatamente 26 centímetros, ó. Tá? Dentro desse círculo, eu quero um outro círculo. Para fazer esse meu chapéuzinho, eu vou precisar. Um outro círculo de 16 centímetros. Então, qual é a conta que eu vou fazer? A metade de 16, 8. Então, é 8,5. Eu vou ter que botar o meu alfinetinho no 8,5 para dar 16, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, na margem pego aqui no 8,5 e enfio o meu alfinetinho, tá? E vou botar ele aqui, ó, nesse pontinho, que é o pontinho que eu já fiz antes. Vou pegar a caneta, estico aqui, ó, e venho circulando. Ó, fica certinho, ó, daqui aqui, 16 centímetros, certinho, tá? Então, sempre que você for fazer alguma coisa que tem um molde redondo e você tenha que fazer o círculo de determinado tipo de diâmetro, você vai dividir ao meio o total do diâmetro e acrescentar meio centímetro, tá? Vai dar certinho.
Agora nós vamos recortar esse círculo de fora e depois recortar o círculo de dentro. Esse é o molde para fazer o chapeuzinho. Nós vamos reservar, que agora nós vamos fazer a nossa boneca, tá? E aqui temos a boneca, tá? Para fazer o corpo, nós vamos precisar de um círculo de tecido de 28 centímetros de diâmetro. Então, nós vamos utilizar esse molde aqui. Você vai colocar em cima do seu tecido, riscar e cortar uma vez. Você vai ter esse círculo aqui, que é o corpo da nossa boneca. Para fazer os pezinhos, você vai pegar um molde do círculo de 18 centímetros de diâmetro, colocar em cima do tecido, riscar e recortar o tecido, só que como é duas perninhas, você vai fazer 2 círculos, correto? Desse tamanho aqui, 18 centímetros de diâmetro. Para fazer a cabeça, nós vamos precisar de um círculo de tecido de 20 centímetros de diâmetro. Você vai cortar uma vez, vai colocar no tecido, riscar e cortar uma vez. Eu vou utilizar o tecido algodão cru, que é assim clarinho. Mas você pode colocar na cor que você quiser. Você pode fazer marronzinho para fazer uma boneca pretinha. Você pode fazer uma cor assim, um creme mais escurinho para fazer uma moreninha. Você pode fazer a cor que você quiser. Para fazer a mãozinha, eu vou utilizar o mesmo tecido que eu utilizei para o rostinho, para a cabecinha. Vou pegar o círculo de 11 centímetros de diâmetro, colocar em cima, riscar, cortar 2 vezes, porque são 2 mãozinhas, tá? Então, é assim. Eu estou utilizando aqui tricoline, que é um tecido de algodão. O tricoline e o algodão cru, ele não tem elasticidade. Então, a boneca vai ficar desse tamanho aqui, tá? Quando encher, a boneca vai ficar desse tamanhozinho aqui. Se você for utilizar algum tecido que tem elasticidade, por exemplo, a malha, a sua boneca vai ficar um tamanho maior, porque ela é um tecido que vai esticar, tá? Isso é pela lógica. Mas como tecido de algodão, por exemplo, tricoline, a chita, são tecidos mais fáceis de você achar, eu preferi fazer com esse tecido. Vamos fazer agora o nosso fuxico. Fuxico, a base todo fuxico, eu já falei, é o círculo de tecido. Você vai precisar, então, do tecido, uma linha, uma agulha, uma tesoura, tá? E o enchimento para fazer essa nossa boneca. A linha que eu estou utilizando é a linha 10. A linha que as crianças antigamente, agora eu não sei se ainda é essa, mas antigamente elas utilizavam muito para soltar pipa. Ela não é uma linha cara, tá? E é uma linha bem forte. Se você não tem essa linha, você vai utilizar a linha forte que você tem na sua casa. Se você só tem a linha comum, quando for passar na agulha, passa ela dobrada, para ela ficar forte, porque você vai puxar, amarrar. Então, a gente tem que ter segurança, tá? O fuxico, a base do fuxico é um alinhavo. Alinhavo, todo mundo sabe fazer. Então, nós vamos alinhavar toda a volta desse círculo, mais ou menos meio centímetro abaixo. Não faz muito na beirada não, tá? Faz mais ou menos meio centímetro abaixo, beleza? Deixa eu aumentar aqui o zoom. Ó, você vai entrar com a sua agulha e sair aqui. E você vai fazendo toda a volta, mais ou menos meio centímetro abaixo da beirada do círculo. E tá aqui, ó, feito todinho. Aí você vai puxar, vai ficar tipo uma canoinha, tá? Aí tá, a gente vai puxar aqui, ó. Por que que tem que ser uma linha
dobrada, uma linha forte. Porque nós vamos puxar aqui e vamos encher esse corpinho aqui. Então, agora, nós não vamos fazer nada agora com essa linha não, nem tira a agulha, tá? Nós ainda vamos arrematar. Nós vamos encher isso aqui. Então, agora que você vai decidir se a sua bonequinha ela vai ser um peso de porta ou ela vai ser uma bonequinha para enfeitar um nicho do quarto do neném, um bercinho. Essa daqui eu não botei nada dentro. Mas se ela fosse, por exemplo, um peso de porta, ela teria que ser mais pesadinha para poder segurar a porta. Então, se esse for o seu caso, antes de começar a encher com o plumante, você vai pegar um saquinho plástico, colocar uma caneca, a medida de uma caneca ou um copo americano de areia lavada ou de feijão, alguma coisa que tenha peso, amarra direitinho, muito bem o saquinho e você vai colocar aqui no fundo. E só aí que você vai começar a encher com o plumante, com o enchimento que você for utilizar. Para encher essas bonecas, eu costumo usar o plumante. O plumante é esse aqui. É uma espécie de fibra siliconizada, tá? Não é muito caro não, tá, gente? Aí você vai fazer o quê? Depois você vai colocar ele aqui dentro, ó. E encher bem, tá? Encher. Encheu? Vamos puxar isso aqui. Ó, você vai puxar até deixar aqui, ó, que dê para enfiar 2 dedos, tá? E agora nós vamos arrematar aqui. Aí, ó, depois que ela tá arrematada aqui, é um nozinho comum de arremate de costura. Ó, cabe 2 dedos aqui, tá? Aí, o que que nós vamos fazer? Aí, nós vamos terminar de encher ela. Porque ela tem que estar assim, ó, gente. Ela tem que estar toda esticadinha. O bumbumzinho dela, ela toda bem esticadinha. Então, só aí é que nós vamos terminar de encher, tá? Eu vou utilizar, eu tenho aqui um pincel velho, eu tirei a cerda do pincel e amassei o ferrinho para empurrar o plumante. Eu vou enfiar aqui com o dedo, ó, e vou... A mesma coisa que eu tô fazendo aqui, esse jeito de encher, é o que eu vou encher as outras partes da boneca, tá? Esse é o segredo, tá, gente? Vocês vão socando aqui depois de ter arrematado, vão socando para ficar o menos enrugado possível, tá? Então, não façam economia de plumante do enchimento, porque o corpo tem que ficar bem durinho, tá? Ó, e vai ajeitando para ele ficar mais redondinho possível. Ó, quanto menos enrugadinho ele ficar, mais bonitinho vai ficar a parte de baixo sem ruga nenhuma, tá vendo? E isso a gente vai fazer com todos os círculos, tá? E tá aqui, ó, gente, já pronto todas as peças. As 2 mãozinhas, a cabecinha, os 2 pés e o corpinho. Então, tá? Gente, agora nós vamos fazer a mãozinha. Você pode utilizar ela assim redondinha, não tem problema. Mas se você fizer os dedinhos, ela vai ficar mais bonitinha ainda. Então é assim, você vai calcular mais ou menos o meio, tá? Aqui, ó, mais ou menos o meio da mãozinha. Aí com lápis você vai fazer 4 pontinhos. Ó, 1, 2, 3, 4. Esses 4 pontinhos é justamente isso aqui, ó. É a quininha dos dedos, tá?
Corresponde a isso. Aí, com uma linha forte, dobrada, nozinho na ponta, o que que nós vamos fazer? Nós vamos arrematar aqui, ó, para a linha ficar grudada aqui atrás, tá? Grudou a linha aqui atrás, ó, nós vamos enfiar a agulha e sair aqui nesse pontinho primeiro aqui, tá? Ó, saiu aqui. Puxa e volta com ele para o mesmo lugar aqui, um pontinho ao lado. Aí você vai puxar a sua linha para ficar fundinho, tá vendo aqui? Ficou fundo, você vai pegar a sua linha, passar aqui por cima, na direção do pontinho, ó. E prende a linha, tá? Para ela ficar no tamanho, no lugar que você quer. Ó, esse é o primeiro dedinho. É muito importante se você, ó. Agora você vai passar de novo a linha para ficar bem firme. O mesmo processo. 2 vezes, sendo uma linha forte, 2 vezes é o coisa, que é o dedinho. A mesma coisa nós vamos fazer aqui, aqui e aqui, tá? O mesmo processo. A mesma coisa nós vamos fazer nos outros pontinhos. Ó, a mãozinha tá pronta, tá? Aí aqui atrás, sem soltar a linha, nós vamos arrematar. O arremate é aquele arremate simples de costura, tá, gente? É um nozinho simples de costura. Não tem nenhum mistério, não. Aí, ó, tá aqui pronta a mãozinha. Agora, para ela ficar mais bonitinha, nós vamos fazer uma pintura aqui. Não precisa ter grandes tintas, não, tá? Aqui eu tenho já até praticamente acabou, como vocês podem ver. É um pó de arroz, um pó. Ó, um pincelzinho durinho. Você vai tirar só o excesso. Aí você vai, ó, manchou aqui o pontinho e pinta aqui. Tá? Ó, fez a bolinha. Porque assim, ó, dá uma profundidade entre os dedos, como se fosse uma sombra. E a mão chama mais a atenção, fica mais bonitinho, tá? A mãozinha tá pronta, agora vamos para a cabeça. Então, gente, agora a cabecinha. Para a cabeça você vai procurar aonde ela tá mais redondinha, aonde vai ser a direção dela. Vou fazer ela assim. Isso aqui é uma caneta que apaga, com calor do ferro. Se você não tiver, você vai fazer com alfinete, você vai marcando com alfinete. Eu quero, ó, um risco aqui no meio. Eu tô fazendo com ela porque vai dar para vocês visualizarem melhor. E outro risco aqui no meio. Temos uma cruz, tá? Então, isso significa o quê? Que aqui, nessa região, vai ser um olhinho. E nessa outra região, o outro olhinho. Procura fazer sempre assim, ó. Mais ou menos 1 centímetro, 1,5 cm para cada lado. Abaixo desse lugar aqui, vai ser o nariz. O nariz é bem simples, gente. É um U, a letra U, de cabeça para baixo. Tá? A boquinha, a mesma coisa. Aí você faz assim, ó. Um pontinho aqui. Outro pontinho aqui. Liga os pontinhos fazendo um de cabeça para cima, no caso, né? Esse é o olhinho. Eu sempre procuro fazer as coisas de forma que vocês consigam fazer com o que vocês têm em casa. Então, é o seguinte.
eu vou utilizar a cola de tecido. A cola de tecido, gente, é uma cola super fácil, tá? De achar, ela é barata, mas existe também no mercado a caneta de tecido, que é uma caneta que já vem com a tinta de tecido, é mais fácil de fazer. Eu vou fazer com essa daqui porque ela é mais fácil de vocês encontrarem, tá? Que é a tinta de tecido. Aí, ó, não precisa nem de pincel. A bundinha do lápis, toda bundinha de lápis é redonda. Você vai molhar ela aqui, ó, e encostar ela onde você marcou. E pressiona. Solta. Esse é um olhinho. A mesma coisa ao outro lado. Aí tá pronto o primeiro olhinho, correto? Agora nós vamos fazer o nariz e a boca enquanto o olhinho dá uma secada. O nariz e a boca é o seguinte. Você pode fazer de várias formas. A própria tinta de tecido, com um pincel bem fininho, você cobrir, tá? Você pode fazer isso, e já que tem a tinta de tecido, você pode fazer. Eu vou fazer aqui com a caneta Micron. É caneta Micron 05. Essa caneta ela não é muito cara não, tá? Eu comprei ela R$16 na época e ela dura até acabar, porque você quase não utiliza. Ela é 05 porque a ponta dela, ó, é bem fininha. Essa minha aqui é preta. E o porquê que ela é legal para utilizar? Porque essa caneta Micron, ela é uma caneta nanquim que ela não é solúvel em água. Então, o que vai acontecer? Ao riscar o tecido, se a pessoa lavar, não vai sair e não vai manchar. E ela também não expande. O risco dela é preciso, tá? Mas é o que eu falei, você pode fazer com a tinta de tecido. Aí, ó, eu vou só cobrir. Aí, ó, aqui do lado eu vou fazer 3 cílios de um lado, 3 cílios do outro. Embaixo eu costumo puxar assim, ó, um risquinho. Tá? Aí é assim, gente, para o olho ficar mais vivo, ficar para o olho ficar mais interessante, eu costumo botar pontos de luz. Ponto de luz é o quê? São pinguinhos com a tinta branca. Esses pinguinhos com a tinta branca eu faço com boleador. Esse boleador aqui, ó, a ponta é redondinha e ele é utilizado muito por manicure. Então ele é vendido em casas que vendem produtos de manicure. Mas você pode fazer a mesma coisa que eu vou fazer aqui, vocês podem fazer sem problema nenhum com o palito de dente, tá? Então é assim, ó. Eu vou botar aqui essa bolinha aqui e marcar o olhinho dentro. A mesma coisa desse lado aqui. E vou fazer outra bolinha mais abaixo. Ó. Aí o olhinho fica mais vivo, tá? Aí assim, é o que eu falei para vocês. Essa caneta aqui é a caneta que apaga. Então, se eu vir com ferro, ó, ela vai sumir essa marcação. Eu tô evitando encostar no olho porque o olho ainda não secou completamente. Porque é claro que vocês, na casa de vocês, com o tempo, vocês vão fazer e isso não vai, né, dificultar vocês. Agora nós vamos fazer aqui um blushzinho para dar uma sensação de saúde para nossa boneca, tá? Vou fazer com blush mesmo.
Você pode utilizar um pincel macio que você tenha na sua casa. Se não tem pincel nenhum, cotonete, gente. Aí, ó, passou aqui, não vai direto lá não, tá? Pega um pedacinho do tecido e dá uma sujada. Porque eu não quero uma palhacinha, não. Eu quero uma bonequinha. Aí, ó. Aí agora eu costumo fazer nas minhas bonecas sempre um coraçãozinho branco aqui do lado. É uma marca. Você pode criar qualquer outra marca, tá? Então assim, ó. Eu vou pegar o mesmo boleador e vou fazer duas bolinhas aqui, ó. Uma do lado da outra. Tá? Aí depois é só puxar para baixo. Fica o coraçãozinho. E ó, tá prontinha a nossa cabeça. Tá, ó, gente. Todas as partes da nossa boneca já pronta. Então, estamos finalizando aqui a primeira parte da nossa aula, que é o quê? É o corpo, a base do corpo, né? Amanhã nós vamos executar a segunda parte da aula, que é o quê? A montagem do corpo, vamos fazer o cabelo da boneca, o vestidinho e o chapéuzinho. Eu espero que vocês tenham gostado. Não me abandonem, voltem amanhã, nesse mesmo horário, estaremos aqui executando a segunda parte do projeto Retalhos Criativos.